Deixa eu, aliás, convidar o nosso deputado estadual aqui por São Paulo, Paulo Mansur, está aqui conosco. Eu vou convidar ele já para esse assunto, né, que rodeia aqui, Mansur. A gente está falando aí, dando uma geral no caso Master, porque as notícias não param desde ontem. São 24 horas aqui que é uma notícia atrás da outra, que eu vim trazendo já ao vivo, junto aqui com o Silvio Navarro, estávamos ontem juntos, inclusive do Sicário, né, do qual teve uma morte cerebral aí bem esquisita, além de as conversas que foram vazadas aí, tanto com Alexandre de Moraes, além de outras figuras aí, autoridades. Emilinho, prazer estar com você, Juliana, Carol, Oi. Silvio. Realmente é um caso assustador, né? O acusado, ele ia acabar se matando dentro de uma polícia federal. Como que procede isso, né? Como é que ele pode conseguir se matar dentro da polícia federal? E aí a gente tem o Vorcaro, que com certeza ele tem muita informação, tinha muita influência. Eu acho que a amizade não é prova, né? Você pode ter o telefone de uma pessoa importante. Brasília tem muito isso, né? Tem muitas conversas, mas o conflito de interesse que chama a atenção. Como que o Daniel Vorcaro manda uma mensagem para Alexandre de Moraes um dia antes de ser preso, e a mulher de Alexandre de Moraes que julga o caso de Daniel Vorcaro, né? E a imprensa divulgou que ela teria recebido dentro de um contrato de 130 milhões de reais. Então é um volume muito alto, há um conflito de interesses em tudo isso, né? Com certeza. E a gente, olhando para o nosso Brasil, a gente tem um histórico de que pessoas muito ricas acabam não ficando muito tempo presas. Mas Daniel Vorcaro ele tem muita informação. Então pode ocorrer até a morte dele dentro da cadeia, né? Pode ocorrer, porque ele é um arquivo vivo. A gente Ele acabou de noticiar, tem inclusive. muita relação. A gente acabou de noticiar que foi pedido aí pelo André Mendonça para que ele fosse Deixa eu até pedir para colocar a manchete de novo aí, que a Sueli acabou de enviar, que é a notícia de agora, Mansur. Você muito bem questionou a segurança aí do arquivo vivo, que hoje é o Daniel Vorcaro aqui. Os colegas também já evidenciaram isso aqui. Mas o Mendonça autorizou a transferência de Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília, pela necessidade imediata, por alegar necessidade de manutenção da integridade física. Eu só estou colocando aqui para ilustrar, Mansur, justamente o que você acaba de dizer, né? Sim. E você pega o sicário, antes dele prestar depoimento, né? Ele está sob custódia. Antes dele prestar depoimento, ele acaba se suicidando. Então isso é algo muito estranho acontecer, né? Ele recebia, notícia da Globo, que ele recebia R$ 1 milhão por mês, e ele era o que falava, o que fazia as coisas erradas para Daniel Vorcaro, ameaçava, né? Inclusive pessoas da imprensa. Então é algo muito obscuro que está acontecendo no nosso Brasil. É muito triste a gente ver esse poder que é o judiciário dessa maneira, né? Você pega, por exemplo, teve um depoimento que me marcou muito do Lula, que o Flávio Dino estava no palco com ele, e aí o Lula chega e fala assim, ele falou, agora no STF a gente conseguiu colocar um comunista no poder. Palavras do Lula para Flávio Dino. Ou seja, Flávio Dino atropelou o Senado, o Congresso, não deixando, e atropelou também o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tomando essa atitude de não deixar correr a investigação com o Lulinha, né? De abrir todas as contas bancárias dele. Mas tem muita coisa sendo vazada em relação ao Lulinha também, que é importante a gente falar. Muito bem, deixa eu continuar aqui.
o Mansur até puxou um gancho. Vamos falar do caso do Lulinha, né? INSS. Ó, aliados de Lulinha dizem que 19 milhões de reais seriam de herança, mas a conta não fecha. Agora eu quero ouvir o comentário de vocês, porque, olha, a conta de Lulinha, meus amigos, é o nosso Ronaldinho dos negócios, Silvio Navarro. Vida próspera ele conseguiu, do zoológico, passando pela Game Corp, até 19,3 milhões de reais em conta, em investimentos que puderam ser rastreados, mas se a testemunha que falou em sigilo, evidentemente, a Polícia Federal estiver correta e isso for comprovado, provavelmente essa cifra é muito pequena, perto do que ele pode ter em dinheiro, né? Porque ela disse que ele recebeu uma bolada milionária e mesadas de 300 mil reais do esquema do senhor Antônio Camilo, também conhecido como Careca do INSS. Ele era sócio oculto do Careca do INSS e leva uma boa vida na Europa. A pergunta que fica em relação ao Lulinha, só também um parênteses aqui, da série de reportagens publicadas de ontem para hoje envolvendo o sigilo do Lulinha, que Flávio Dino tentou bloquear, que os governistas tentaram bloquear na CPMI, naquela cena circense com troca de acusações e até agressão ao deputado Luiz Lima do Rio de Janeiro pelo deputado do PT de Minas Gerais, Rogério Correia, completamente descontrolado. Apesar de tudo isso, o sigilo é conhecido, foi vencido, né? Foi superada as barreiras, foram superadas as barreiras e o brasileiro hoje sabe quanto ele tinha na conta. E tem mensalidade que ele paga para o Jonas Suassuna, que era no papel o dono do sítio de Atibaia, sítio do Lula em Atibaia. Tem dinheiro do Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, figura muito conhecida para quem conhece, para quem já estudou o PT, o Paulo Okamoto. É um dos braços do Lula, sempre foi, como o Luiz Marinho, é aquele amigo de longa data, Paulo Okamoto. Então, tá tudo aí. Mas, para finalizar, meu caro Emilinho, veja você já imaginou se o senhor Fábio Luiz, o próspero, o Ronaldinho dos negócios, tivesse outro sobrenome senão Lula da Silva? Se fosse sobrenome de outro presidente da República, se ele já não teria uma cautelar expedida por gabinete do Supremo Tribunal Federal, se ele já não teria um passaporte retido, as contas, talvez essa conta milionária bloqueada, se ele já não estaria com uma tornozeleira eletrônica. Não, mas ele é um Lula da Silva, né? Por muito menos, Eduardo não pode voltar para o país. A gente nem sabe, porque até hoje eu não entendi qual é o crime de Eduardo e provavelmente vai perder, não pode concorrer ao Senado. Quer dizer, é uma loucura. É isso. Paulo Mansur, eu queria ouvir deputado, sobre essas questões. Exatamente. O Eduardo, por exemplo, os filhos dele não estão conseguindo ver os bisavós, os avós, né? Ele era um deputado federal com imunidade parlamentar e não pode voltar para o seu país de origem. É triste isso, realmente é muito triste. E a gente olha o Lulinha, né? Dessa maneira, transferindo aí 750 mil reais para o Jonas Suassuna, realmente como o Silvio falou. O Silvio falou perfeitamente. São transferências, né? E ele transferiu bem um mês antes de começar as investigações da Polícia Federal no MEC. Então, tem muita sujeira, né, por trás disso. Não são depósitos que precisam ser investigados. A gente não pode deixar, não é porque é um filho do presidente que ele não vai poder ser investigado. Ele tem que ser investigado. Ele não pode ter imunidade parlamentar em cima disso, até porque ele não tem, ele é um cidadão comum. Mas a gente tem um país, né, a gente recorda aí a Teresa Zavak, que foi ministro que julgou a Lava Jato, que acabou caindo do avião, morreu, e quem assumiu o caso foi Alexandre de Moraes. Não estou querendo falar nada em relação a isso, mas no nosso país acontecem muitas coisas, né? Você pega
A pessoa que está presa aí, o sicário, que ia delatar, acabou morrendo na cadeia. Né? PC Farias morreu. Então a gente não sabe se o Vorcaro vai estar vivo, se André Mendonça vai estar vivo. Então a gente tem esse Brasil. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que essa justiça seja feita. E é por isso que eu torço mais. Hoje eu saí na rua para falar com pessoas, pus a imagem do Eduardo Bolsonaro, já que a gente está falando dele, falamos dele um pouco, e as pessoas falando da coragem que ele teve realmente de falar e de se posicionar. Eu acho que ele avançou muito nos Estados Unidos, ele não é a pessoa que implementou, e não foi ele que conseguiu colocar em Alexandre de Moraes me lembra aqui, Juliana, a Lei Magnitsky, isso, não foi ele que conseguiu colocar, mas ele, claro, levou as informações do que estava acontecendo no nosso país, né, para o primeiro escalão dos Estados Unidos. E eles devem estar vendo, né, a informação lá nos Estados Unidos chega muito no primeiro escalão. Não é possível que eles não estejam vendo o que está acontecendo no nosso Brasil e o que está acontecendo na nossa justiça brasileira.